aventureiros ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje venho trazer para vocês uma história referente a um pirata que, misericórdia, que pirata é esse? Então, bora lá! Trazer para vocês uma história um pouco diferente, né? Eu venho falar referente a um pirata, que eu acredito que eu nunca trouxe uma história parecida aqui neste canal. Então eu venho apresentar para vocês Raptada pelo Pirata, da autora Nina Higgs. Não sei se é assim que fala seu nome, Nina. Eu acho que de novo eu estou errando. E em 386 páginas nós vamos conhecer esse. Gente, dá uma olhada no naipe desse pirata. Claro, né? Que se eu fosse raptada por um pirata, era bem capaz de ser aquele pirata lá do Peter Pan, aquela coisa tenebrosa, né? Mas, né, como é uma história, então o pirata tem que ser uma delícia como esse aqui. Em 386 páginas, a Nina veio contar pra gente uma história de uma mocinha, a Claire de 20 anos, que ela foi dada a um conde para que pudesse se casar. Esse casamento vai trazer benefícios para o pai dela, óbvio, claro que naquela época o casamento era arranjado para benefício, né, da família. Ela acaba aceitando, porque ela sabe que assim a família dela vai poder ostentar a realeza, a grandeza novamente, porque eles estão falidos no momento. Mas ela sente um aperto no coração, porque afinal de contas não era esse o destino que ela queria. Ela nem pensava em se casar, para falar a verdade. Então ela acaba indo de navio, que naquela época era assim que eram os transportes, né? Então ela acaba indo de navio ao encontro do seu pretendente, ao encontro do seu noivo. Mas durante ali a viagem, o navio acaba sendo atacado por piratas. E tudo que ela sabe de piratas, gente, é o que nós sabemos. Que eles são maus, que eles são rudes, que eles são perigosos, né? Então o medo dela fica assim nítido, porque, gente, o que vai acontecer com essa mulher? Quando ela acaba indo para o navio dos piratas, ela percebe, né, que lá tem mais de 70 homens, ela percebe que tem gente rude. Eles olham ela com um olhar assim, de descrença, porque afinal de contas é uma mulher dentro de um navio e eles não gostam muito dessa ideia. Ela fica com medo porque ela não sabe o que vai acontecer, porque automaticamente, por ela estar dentro de um navio pirata, por ela ter sido raptada, isso já mancha a honra dela. Então o noivo dela não vai aceitá-la mais, a família dela vai estar prejudicada. Então a cabecinha dela fica meio pirada. Ela é jogada ali num depósito, num lugar lá frio, num lugar úmido, mas ela fica caladinha. Ela é aquela uma que ela tem rompantes, mas ela sabe se comportar quando é necessário. Vem ali um marujo para poder dizer que ela não vai ficar linda, maravilhosa, sentada, vendo a vida passar, porque ela vai ter que trabalhar para poder pagar a estadia dela ali, né, com coisa que ela tá ali porque ela quer. E assim, gente, ela acaba limpando latrina, ela acaba ajudando na cozinha, ela trabalha pra caramba, trabalha muito mesmo. Mas como ela já era acostumada a fazer isso em casa, ajudar na cozinha, tudo, então ela tira de letra. Mas ela não consegue comer muito bem pelo medo e também pela gororoba que é feita naquele navio, né? Chega um certo momento que ela dá de cara com o capitão, ela percebe que ele é um homem lindo, ela percebe que ele é um homem atraente, mas o medo faz com que ela não pense muito nisso. Chega um momento que ela vai descobrir que ela vai servir de moeda de troca, que, né, ela vale um bom dinheiro. Ela acaba ficando doente por comer pouco e ficar num ambiente muito frio, num ambiente muito úmido. Então o capitão acaba levando ela para a cabine dele. E ali começa uma história entre os dois, aonde eles vão se conhecer um pouco melhor, aonde ele vê que ela é uma pessoa muito divertida, uma pessoa muito legal. Ele fica nu perto dela, ela quase morre do coração, porque ela nunca viu isso, gente. Sei lá, é 1900 em Parará, essa história, não sei. Então, assim, né? Isso é um absurdo. E ele acaba forçando ela a se deitar com ele, mas não que ele vai ter nada com ela, mas porque ele quer um corpo quente para aquecê-lo. Então ela tira aquele vestidão bufante, que é horrível, que ela tá usando, e ela acaba ficando de anágua. Vou deixar a foto aqui do que é uma anágua naquela época. E eles começam a criar uma história muito bacana. Aí você fala, bom, não tem mais nada para acontecer, porque afinal de contas ela já foi raptada logo no começo.
ela já tá se envolvendo com ele. Então, assim, não tem o que acontecer. Tem, gente, tem muita coisa para acontecer. Muita coisa. Porque ela continua ali trabalhando naquele navio. Tem um acontecimento no qual o navio é atacado por outros piratas, no qual ela acaba ajudando ali os feridos, aonde ela mostra que ela é uma mulher no qual pode se confiar, uma mulher que não é só uma dondoca. Ela mostra um outro lado dela, os homens começam a olhar ela diferente. Lembrando que desde o começo ninguém a toca por ordem do capitão. Sempre tem um marujo de confiança com ela para que ninguém a toque, ninguém faça nada com ela. Mas depois desse acontecimento, então eles já não têm mais tanta necessidade de deixar ela assim, sob supervisão, né? Porque todo mundo entende o que está acontecendo já entre ela e o capitão e também todo mundo já passou a respeitá-la. Ali vai estar ela se metendo nos negócios do capitão, porque existem regras que devem ser cumpridas, regras que foram escritas pelo capitão e pelos seus homens e que tem que ser acatado à risca. E o navio ele foi invadido pelos outros piratas porque quem deveria estar observando, quem deveria estar cuidando para uma possível aproximação acabou dormindo no posto. Então ele teria que pagar com a vida. E ela, né, como ela já está mais livre ali, como ela já está podendo andar um pouco mais, então ela vai e defende esse homem. Mal ela sabe que fazendo isso, ela acabou humilhando esse homem. Porque ele teve um outro castigo que ela ficou louca da vida, porque ele teria sido castigado, porque o que ela falou era verdade, então ela acreditaria que ele seria perdoado, mas ela só piora a situação. Depois tem um momento no qual a gente vai descobrir que esse conde, na verdade, tem uma ligação com o capitão, o John Blackwood. Então, e a gente vê que a história é bem mais complicada do que se parece. Tem um momento no qual eles vão para a terra firme, lembrando que eles já estão há uns 6 meses no alto mar, e ali ela acaba ficando prisioneira dentro da casa do fiel amigo do capitão. E, gente, ela já tinha se deitado com ele. Ela já estava apaixonada por ele. Mas ele simplesmente deixou ela na casa e ele foi pro bordel. Ela soube, ela viu, na verdade, ele saindo do bordel. E ela ficou louca da vida. Louca, porque ela não acreditou que ele fez isso com ela. Mas ele fez, gente, porque ele tem que entregar ela pro conde. Ele depende do dinheiro que ele vai conseguir arrecadar para poder pagar todos aqueles marujos que estão ali. Só que como que ele vai explicar isso pra ela? Não tem como explicar, né? Ela não vai entender. E ele já tá apaixonado por ela, ele não pode se apegar mais do que ele já tá. Então eles têm momentos ali de muita discussão, tem um momento que ela foge, ela corre muito perigo, e quando ela vê a burrada que ela fez, ela se sente culpada, mas já é tarde demais, né? Ela já fez a burrada mesmo, então não tem como se arrepender muito. Eles voltam para o alto mar, porque ele já disse para ela que vai entregar ela e não tem como discutir. No decorrer da história, ela acaba entendendo um pouco mais sobre aquela vida e ela começa a perceber que os piratas não são tão ruins assim, apesar que tem aqueles que são ruins. Ela acaba descobrindo que ele nem sempre foi pirata, a história dele é bem bacana e triste ao mesmo tempo. Eles param em um local para poder deixar esse homem, no qual era para ter sido morto e ela acabou salvando a vida dele, acaba deixando ele lá junto com a sua esposa, mas eles sofrem uma emboscada, que é outra traição que ele sofre. Ele é capturado com alguns homens e o subcapitão, que é o melhor amigo dele que ficou no lugar dele, ele acaba seguindo a regra que está lá imposta, o que foi que eles escreveram. Então, assim, ele foi capturado. Teve outros que foi capturado. Então, o que ele deve fazer? Pegar a sua tripulação e ir embora. E ela não aceita. Ela não aceita deixar ele para trás. Então, ela inferniza, ela faz um auê e eles acabam indo salvar e deixando ela para trás. Ela também não aceita, gente. Então, ela dá um jeito de chegar à terra firme e, no fim, é ela que acaba salvando todo mundo. E a forma que ela faz é hilária. Que, ela mostra que ela é uma mulher... Não posso falar palavrão, né? Mas ela é uma mulher foda.
cara, ela não perde para aqueles homens que estão ali dentro. E isso faz com que ela ganhe mais respeito ainda. Só que ela acaba descobrindo a ligação dele com esse conde. Ela acaba descobrindo que no fundo ela pode ter servido apenas como uma vingança. Por isso que ele se deitou com ela, por isso que ele vai entregá-la para poder se vingar desse conde. E isso faz com que ela fique mais revoltada e ela se afaste dele, ao ponto que ela vai para a cela no qual ela tinha tido no primeiro momento e fala que não vai sair mais de lá. Gente, e ele acaba contando para o seu melhor amigo o motivo que ele vai entregá-la, que não tem como ele fugir. Porque além do dinheiro, ainda tem algo mais que os homens dele buscam, que os homens dele precisam. E por mais que ele ame essa mulher, ele tem que honrar a tripulação dele. Então, por isso que ele acaba escolhendo a tripulação. Claro que seu amigo fala, foda-se tudo isso, né? Fica com a mulher que você ama, fuja. Ele fala, vai adiantar? O conde vai colocar um monte de navio em cima da gente e a gente não vai ter chance. Então, não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Ele chega, então, até onde o conde tá. Gente, você pega birra, você pega ranço desse conde. Mas aí tem ali uma armação dele, que ele já tinha planejado, e ele coloca o plano em prática. E é assim surpreendente a forma que ele consegue resolver a situação. O final é maravilhoso. O final, gente, não tem nada desse negócio lindos, felizes para sempre, ela esperando ele ali em terra firme ou ela viajando com ele no mar. Não. O final é totalmente inesperado. Pelo menos assim para mim. Eu nunca imaginei um final desse. É incrível. E ela mostra realmente quem ela é. Ela realmente não é aquela mulher que serviu para casar com o conde e viver uma vida de luxo e conforto. Não é, gente. Não é. E no final, a gente também vai se surpreender com a forma que ela faz para poder conseguir fazer com que a família dela tenha uma vida tranquila. Para fazer com que a família dela não passe por perrengues, já que ela conseguiu se livrar, de certa forma, né? Ela se livrou desse casamento com esse conde. Porque a família, além de ficar envergonhada, né, pelo que aconteceu, de saber que ela foi raptada, de saber que ela não se casou com esse conde e que ela está mais perdida do que não sei o quê, eles ainda iam ter a situação financeira que está muito complicada. E ela consegue resolver isso também. Então, assim, gente, é uma história que, caraca, eu fiquei assim de cara, principalmente o final. Gente, o final, que final foi esse? Foi maravilhoso, super adorei. Eu adorei a história como um todo, porque 386 páginas não foi aquela coisa chata, não foi aquela coisa maçante, foi cheio de reviravolta, foi cheio de coisas que você fala assim, bom, não tem mais o que acontecer. Pá, vem, acontece. Então, é uma história muito, assim, agitada. E isso me anima muito. Então, convido vocês a estarem vindo a conferir Raptada pelo Pirata. E, claro, né, suspirar com esses olhos azuis. Muito obrigada pela companhia. Fique com Deus e até a próxima.